tombou. Doca matou para defender sua própria honra. Senhores jurados, eu deixo aqui uma pergunta. Quem ama, mata. Olá! Hoje a gente vai fundo em uma daquelas histórias reais que são tão impactantes que acabam virando tema de grandes produções. Vamos falar sobre o caso Ângela Diniz. Pois é, a história do assassinato da Ângela Diniz voltou com tudo aos holofotes. E o motivo é o lançamento da série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, lá na HBO Max. Por isso, hoje vamos entender direitinho os fatos que inspiraram essa produção. A grande questão é por que um crime que aconteceu lá em 1976 ainda gera tanta discussão, tanto debate. Vamos mergulhar nessa história que, de fato, mudou a forma como o Brasil inteiro passou a falar sobre amor, honra e violência. Para começar, é preciso entender um ponto-chave. A nova série da HBO tem uma origem muito importante. Um podcast que simplesmente redefiniu toda a narrativa desse caso. Esse podcast é o Praia dos Ossos, lançado em 2020 pela Rádio Novelo. Ele fez uma investigação super minuciosa, não só do assassinato, mas de todo o impacto cultural que o caso teve. São 8 episódios que realmente valem a pena. E essa citação da Branca Viana, a apresentadora, diz tudo. Ela sentiu uma conexão muito pessoal com a história, sabe? Ela viu que não era só mais uma história de crime, mas sim um momento decisivo, um marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Agora, vamos voltar no tempo. Precisamos ir lá para a década de 70 para entender exatamente o que aconteceu e por que isso gerou uma revolta nacional. Então, olha só a cronologia. Ângela Diniz foi assassinada bem no finalzinho de 1976, mas foi o julgamento, quase 3 anos depois, em outubro de 79, que virou o verdadeiro campo de batalha. Foi um evento midiático que terminou depois de 21 longas horas com um veredito que deixou o país de queixo caído. E como a defesa conseguiu esse resultado? Eles usaram uma tese bem controversa, a chamada legítima defesa da honra. Na prática, o que era isso? Foi uma estratégia profundamente misógina que fez uma coisa inacreditável. Colocou a própria vítima, a Ângela, no banco dos réus. O ponto crucial foi esse. A defesa conseguiu inverter completamente os papéis. Eles pintaram o Doca como uma verdadeira vítima, um bom homem que teria sido levado a um crime passional por uma mulher que eles chegaram a descrever com essas palavras aí, pesadíssimas. E aqui está o documento oficial da sentença daquele primeiro julgamento, de 1979. O resultado dessa estratégia de culpar a vítima foi inacreditável. Doca Street pegou uma pena de apenas 2 anos, com suspensão. Ou seja, ele saiu do tribunal livre. A condenação foi só por excesso culposo em legítima defesa. A indignação do país foi imediata e gigantesca. E foi essa indignação, esse veredito inacreditável, que acabou dando início a um dos movimentos feministas mais importantes da história do Brasil. Quem ama, não mata. Esse slogan, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, começou a aparecer em cartazes, em faixas, em protestos por todo o país. Ele desafiava de frente a ideia de que existia um crime passional, um crime por amor. O argumento do movimento era muito claro. O que aconteceu no tribunal não foi um julgamento só da Ângela, foi um julgamento de todas as mulheres que de alguma forma não se encaixavam nos papéis tradicionais que a sociedade esperava delas. A reação pública foi tão forte, mas tão forte, que a justiça foi forçada a anular aquele primeiro julgamento. Em 1981, num novo júri, a tese da defesa da honra foi por água abaixo, e Doca Street finalmente foi condenado a 15 anos de prisão. E a partir daí, o caso virou um símbolo nacional na luta contra a violência de gênero. Certo. Então por que essa história toda continua sendo tão fundamental nos dias de hoje? Qual é o legado disso tudo? A luta que começou lá atrás, com o Quem Ama Não Mata, gerou mudanças legais de verdade. O ápice disso foi em 2015, com a criação da Lei do Feminicídio, que classifica o assassinato de mulheres por sua condição de gênero como crime hediondo, um legado direto daquele movimento. Mas mesmo com todo esse progresso, a luta está muito, muito longe de acabar. Pense nesse número. 4. Essa é a média de mulheres que são vítimas de feminicídio
todos os dias no Brasil. São dados de 2022. É um número que assusta. O caso da Ângela Diniz nos deixa com essa reflexão, né? Da mídia que culpou a vítima nos anos 70 até a releitura cuidadosa e empática do podcast Praia dos Ossos. Fica muito claro. A forma como uma história contada tem sim o poder de transformar a sociedade e o curso da justiça.